Primeira aula de Sociologia do segundo bimestre. Tema: cultura e cultura de massa. Ai, como eu adoro falar sobre esse tema! O ano passado, ao longo do primeiro ano do ensino médio, a gente falou muito sobre cultura. Falamos sobre o que é cultura, preconceito com a cultura, a formação da cultura, as teorias sobre por que as culturas seriam diferentes. Nós falamos um monte de coisa sobre isso. O que a gente vai falar agora, então, é sobre cultura, mas dentro de um contexto de massificação da cultura. Vamos lá. Primeira coisa, o que é cultura? Olhem, prestem atenção, vamos lá, vamos começar por aqui. Cultura é um termo que a antropologia tem uma infinidade de definições e conceituações. Então é muito profundo e complexo conceituar cultura. É uma coisa super delicada, eu sempre digo isso pra vocês. Como este curso não é um curso de antropologia, como vocês vão sair do ensino médio apenas com noções sobre antropologia, sociologia e política, eu vou trazer aqui uma concepção simples, superficial, mas que saibam que não é estática, não é profunda e a única verdadeira. A questão é assim, cultura seria a expressão e os modos de vida de um grupo, de uma sociedade. Ou seja, cultura seria a maneira como esse grupo definiu viver. Essa definição, ou seja, essa maneira que eles escolheram ou que eles vivem, escolheram não, né? A maneira como eles foram se desenvolvendo e criando aquilo que nós chamamos da cultura, tá ligada com uma diversidade de fatores, com aquilo que os seus antepassados traziam, com as condições em que eles estavam inseridos, com as migrações que esse povo sofreu, com a mistura de influências desse povo. Ou seja, a cultura de um povo, a cultura de um grupo social, ela é muito específica das relações históricas daquele grupo. Ela é uma construção. Ela vai se desenvolvendo e criando significados. Isso também é muito importante. No ano passado, nós falamos sobre símbolo e sinal. O que é isso? O sinal é uma característica genética que está nos animais e pelos quais esses animais se comunicam. Então, por exemplo, os animais nascem com marcações genéticas de comunicação, de expressar perigo, expressar dor, expressar medo, entre os seus, se comunica entre os seus de uma maneira que é igual para todos os animais daquela espécie do mundo, não importa, a pouca diferenciação e as diferenciações nessa comunicação tem a ver com se o meio ambiente transforma isso no animal, obriga o animal a se transformar para manter a sua espécie, mas ainda assim o animal acaba se adaptando, ou seja, ele não transforma o meio ambiente, ele não se transforma porque ele achou que aquilo não fazia mais sentido. Ele transforma o seu comportamento porque o meio ambiente obriga, tá? E esses sinais, eles vão passando de geração em geração. Então, eles servem para todos os animais daquela espécie do mundo e eles não mudam, eles não foram mudando ao longo da história. A não ser que o meio ambiente que eles viviam sofreu uma grande influência de transformações naturais e que aí eles precisaram mudar uma coisa ou outra. Mas os sinais, eles são quase que imutáveis, eles são contínuos e eles não são profundos, eles são factuais. Então, por exemplo, se você pegar um cachorro em qualquer lugar do mundo, de qualquer espécie de cachorro, e você causar dor nesse cachorro, o sinal sonoro que ele vai fazer para expressar a dor, para comunicar ao seu redor a dor que ele sente, é igual. Assim como o latido de um cachorro que tá bravo, um cachorro que tá feliz, eles têm frequências de latido, tons de latido para expressar essas emoções que a gente lê como emoções.
Mas essas expressões, elas não mudam. Então, um cachorro late em todo lugar do mundo. E ele late numa determinada frequência quando ele tá com medo, ele late numa determinada frequência quando ele tá eufórico, e assim por diante. Ele emite um som numa determinada frequência quando ele é incomodado. Por exemplo, como os cachorros têm os ouvidos muito sensíveis, depende do som que você põe. Se ele é muito agudo, o cachorro pode começar a uivar. Esse uivo, que muita gente põe lá na internet e fala, é o cachorro cantando. Na realidade, esse uivo é a expressão da dor que esse cachorro tá sentindo por conta de aquilo tá sendo um pouco incômodo pros seus ouvidos. É um sinal que ele vai dar por conta disso. A questão, então, é que os sinais, eles são determinados pela biologia. Agora, os símbolos, que é o que nos rege, o que comunica as culturas, eles são diferentes. Eles mudam com o tempo, eles mudam de um grupo humano para outro, e eles são cheios de significados muito mais profundos do que uma expressão pontual. Então, por exemplo, se eu choro, como humanamente a gente criou aí muitas expressões sobre o que é o choro. O choro é uma capacidade física do organismo, é ter lágrimas, né? Ter glândulas lacrimais, é espremer essas glândulas de maneira que elas expulsem as lágrimas. Isso é uma capacidade física. Agora, os motivos pelos quais nós choramos é cultural. E ele muda de um lugar para o outro. Então, a gente sabe que a gente pode chorar de felicidade ou a gente pode chorar de tristeza. Mas aquilo que nos causa felicidade e tristeza, a ponto de que nosso organismo entre num ciclo que vai fazer com que nossas glândulas lacrimais expulsem as lágrimas e elas corram pelos nossos olhos, são distintos. Porque simbolicamente a gente atribuiu sentimentos a tudo que nos cerca. A gente criou um conjunto de valores, de juízos muito distinto. Por conta disso, a nossa comunicação é simbólica. E por meio dessa simbologia profunda de significados, a gente vai transmitindo aquilo que a gente acha bom, aquilo que a gente acha ruim, o que deve permanecer, o que não deve, as expressões do que a gente vive. Tudo isso é o que compõe a cultura. Então, a cultura, ela é composta dessas expressões e ela é composta das manifestações dessas expressões. É muito importante entender isso, pra gente depois chegar lá no tema cultura de massa. Outro ponto importante aqui dessa aula introdutória sobre cultura é que os animais não possuem cultura. Eu gosto quando as pessoas falam, não, Bruna, como assim os animais não possuem cultura? Mas veja bem as abelhas, olha bem os formigueiros, como são complexos, parecem cidades, diferenciam os comportamentos, as classes, né? Tipo, que abelha pertence a que grupo, que tem que fazer o quê, todas essas coisas. Não, o que os animais possuem são esses sinais instintivos, genéticos, que faz com que eles organizem sua vida na natureza do modo como ela tá dada, né? Aquilo que a gente já falou, os animais não transformam a natureza, os animais se adaptam à natureza. E nessa adaptação, o que eles vão fazendo é transmitindo de geração em geração aquilo que garante a sobrevivência, os sinais que garantem a sobrevivência, tá? Então eles não possuem uma cultura, eles não possuem toda uma leitura simbólica da sociedade, eles não possuem toda uma construção. Por exemplo, se eu olho para a colmeia e vejo lá que a abelha rainha fica a vida toda sendo alimentada dentro da sua colmeia, numa boa, e as abelhas operárias trabalham sua vida inteira até morrer, de que nasce que morre. E aí tem os machos que vão lá servir a essa rainha. Se eu tô dentro de uma perspectiva cultural, eu tenho uma ligação, eu tenho uma leitura sobre isso, de que, abelha safada, gente, poderosa, usando o trabalho das outras, que desigualdade, que injusto, a gente podia transformar isso, a gente podia transformar numa sociedade mais justa com todos. Mas não é isso que acontece, porque não há uma simbologia dentro dessa perspectiva de diferenciação de comportamento desses animais. Eles estão lá há muitos e muitos séculos servindo essa ordem de organização, seguindo essa ordem de vida, né? Agora, na nossa sociedade, a gente pode questionar, porque nós somos essencialmente culturais, porque a gente entende que há valores sobre a dominação de um sujeito pelo outro, sobre a exploração do trabalho de um pelo outro, e assim em diante.
tudo bem? Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Os animais não possuem cultura. A cultura é a maneira como um povo se organiza, se expressa, se veste, se comunica, mantém suas tradições, entende a importância do mundo. Isso é a cultura. Os grupos se diferenciam culturalmente de acordo onde estão no planeta, de acordo com a sua história e seus antepassados, de acordo com aquilo que eles necessitam cotidianamente. Por isso as culturas são tão diversas. Elas são criações sociais. Elas mudam, elas já foram diferentes, elas serão diferentes no futuro e elas mudam de um lugar para o outro no planeta, ok? Na próxima aula eu entro então no tema cultura de massa. Valeu, galera!